Fred Júnior, o que é que se fala, o que é que diz o Palmeiras, que vai chegar só de noite, né? Vai Só chegar, de noite. já até mandou um recado, ontem o Fred tá fechando a participação dele na madrugada, eu falei, ó, tá chegando um recado aqui, que não vai ter atendimento à imprensa, porque vai chegar muito tarde, e há uma entrevista coletiva marcada para amanhã, às 11 horas da manhã, quando o Palmeiras retoma a sua atividade. Diga, Fred. Com mais um treinamento fechado, então a imprensa Certo. só entrará depois do treinamento na academia de futebol. Perfeito. Vanderlei, se a gente pensar no que o Eduardo montou o time pro jogo de ontem, não tem nenhum difícil um torcedor ou outro reclamar da escalação de ontem. Porque normalmente o Eduardo está sendo criticado pela escalação também. Ontem não. Ontem jogou o Michel Bastos na esquerda, como todo mundo queria, porque ele foi bem contra o Penharol. Veio o Vitor Hugo, que é um zagueiro que o torcedor gosta muito, tá em má fase, mas o torcedor não tem nenhuma reclamação com ele. O William no lugar do Borja, porque o Borja não tá jogando nada. Deu chilique, o torcedor não gostou. Ninguém reclamou quanto a isso. A escalação que o torcedor não reclamaria, ele colocou em campo. Porém, o Palmeiras não está conseguindo jogar, Vanderlei. Está tendo muitas dificuldades. É isso que estão agora criticando o Eduardo. Já existe um movimento, poxa, são 11 dias até a estreia no Brasileiro. Para o jogo contra o Atlético Tucumã, que é o decisivo da Libertadores, é só no dia 25. Ou seja, são 20 dias para o jogo da Libertadores. Por que não dar uma mexida agora e tirar o Eduardo Batista, que não deu certo? Já tem esse movimento, a pressão já é feita. Um minutinho, Fred. Quando você diz já tem esse movimento... 10 segundos. Sim. É importante o Claro. que você está falando, muito importante. Principalmente depois daquele desabafo do Eduardo Batista. E que ele desabafou sem censura. Ninguém fechou o microfone, nenhuma empresa, nenhuma televisão. Se falou rádio, bastante nisso. Falou bastante nisso. Então, e eu avaliei dizendo que ele sabia perfeitamente que o gatilho da pressão é interna, pressão interna. E ele bateu em todo mundo e tal, mas ele sabe, sempre teve consciência que a pressão é interna. Então, quando você dá esse tipo de informação, que fala-se isso, fala-se aquilo, fala-se onde? Gente do Palmeiras que manda Não tô nem mensagem dizendo pro pra você falar presidente, nomes, manda onde? mensagem pro Alexandre Matos, Isso. questionando que tem que trocar, é a hora de trocar o treinador, que há um espaço para se trocar o treinador. Só que a resposta que a gente já percebe que vem é que isso não vai acontecer. Certo. Que vai ser mantido o trabalho, porque o Palmeiras sofreu agora a primeira derrota na Libertadores, na fase de grupos, onde até na próxima rodada, perdendo, pode se classificar para a fase de mata-mata. Perfeito. Então, querem a manutenção de um trabalho, mesmo com a pressão do Cuca aí parece já no mercado, aparecendo para trabalhar, iniciar um trabalho pensando em Campeonato Brasileiro. Então, neste momento, não vai haver troca de treinador, mas que a pressão a cada tropeço do Palmeiras vai aumentando um tijolo para se pressionar o Eduardo Batista, e isso acontece. Ajudou a coletiva o Eduardo? Ajudou, mas foi coisa momentânea. Volta a ser aquela pressão desde o início. Aquilo que a gente disse, não era o nome que o torcedor queria como técnico do Palmeiras. Por isso, o Eduardo sofre essa pressão. O Palmeiras vai ter que mudar muito, vai ter que jogar muito mais do que vem mostrando para o Eduardo ter uma tranquilidade e uma paz para trabalhar. Ele não terá essa paz enquanto o Palmeiras jogar desta forma. E o Palmeiras não está jogando bem, a culpa não é só dele. Jogadores estão decepcionando, o Vitor Hugo é um exemplo, Tietê é outro exemplo. Tietê ficou no banco do Penharol, entrou no segundo tempo, foi bem, aí o Eduardo voltou com o Tietê e ele não foi bem no jogo de ontem. Decepcionou. O Borja tá decepcionando, entrou no segundo tempo, não fez nada. Dizem que é o esquema que não ajuda o Borja. Eu, na verdade, eu vejo o Borja sem querer ajudar também, sem se movimentar tanto para querer ajudar, para que dê certo também um esquema diferente do que ele jogava no Atlético Nacional. Então, a pressão é forte, Vanderlei, mas o Palmeiras não deve mexer em nada neste momento, porque foi a primeira derrota na Libertadores. Jogando bem ou jogando mal, foi só a primeira derrota e o time está prestes a se classificar para a próxima fase.